Paz, irmão Reginaldo, nem vi você. Amém. Os irmãos estão bem, os irmãos? Estamos bem, e você? Também, estou bem. Graças a Deus. Amém. E a irmã Jade? Eu não sei. Eu acho que ela só vai entrar 8 horas. Já mandei mensagem para ela. Já. Tá bom. Então, mas vai ter o quê? Culto normal? Ela falou que é culto normal? É. Ah, então, quem vai... Fala, então quem vai o negócio para abrir o culto, né? Abrir e depois para passar para cá, né? Eu acho que é ela. Não, porque se ela ficar enrolando você, ela diz que o irmão sabe, já esperar ela então chegar, então, vamos lá fazer. Já ligaram para ela, já? Já, e aí? E agora? Pior que não pode ficar esperando muito, né? Vai esperar 8 horas? Ou então vai ter que alguém, ou então alguém vai ter que abrir o culto no lugar dela, porque ela tá demorando, né? Ai, Deus. Ai, Deus. Ela falou o quê? Ela falou que hora que ela falou que entra 8 horas? Não, porque normalmente ela sempre entra às 8, né? No horário certo. Mas ela tá marcada 7h30, quer começar? Mas você avisou pra ela? Ela não me respondeu, não. Vamos ter que começar sem ela, então. Chegou até agora? Então vamos iniciar, né? Eu não sei como que vai funcionar. Vamos embora, então. Vamos falar. Vamos ser direcionados aí. Ela, tipo assim, ela falou que seria um culto normal, né? Então vai ter que orar, né? Uhum. A pessoa que abre o culto tem que orar e tem que orar depois das oportunidades, então. Amém. Eu vou deixar o irmão Reginaldo orar aí, que ele tá na unção. Tá bom, irmão. O irmão vai tomar frente, então. Vamos lá, então, irmão. Pode ser? Pode ser, irmão Reginaldo? Pode ser, irmão. Tá bom? Você abre o culto, então. Amém? Amém. Senhor Deus e glorioso Pai, em nome, Senhor, do teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus e glorioso Pai, nós nos colocamos na tua presença, Senhor Deus e glorioso Pai. Senhor Deus e glorioso Pai, perdoa, Senhor Pai, os nossos erros, nossas faltas, nosso pensar, nosso caminhar, Senhor Pai, diante da tua presença. Perdoa, Senhor Pai, nossas iniquidades, nossas transgressões, Pai, diante da tua presença. Senhor Deus e glorioso Pai, perdoa, Pai, naquilo, Senhor Pai, que nós pensamos, Senhor Pai, de errado, Pai, diante da tua presença. Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Pai, glorioso Pai, abençoa, Senhor Pai, este grupo, Senhor Pai devocional, Senhor Deus e glorioso Pai. Ó, Senhor Pai, abençoa cada filhinho teu, Pai, neste grupo devocional, Senhor Deus e glorioso Pai. Senhor Deus e glorioso Pai, abençoa, Senhor Deus e glorioso Pai, aqueles, Senhor Deus e glorioso Pai, que estão nesse grupo, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Pai, que o Senhor vai adiante de cada filhinho teu, Senhor Pai, nesta noite, Senhor Deus e glorioso Pai, abençoa, Senhor Deus e glorioso Pai, dá condições, Senhor Pai, a cada filhinho teu, Pai, nesta noite, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha, Senhor Pai, abençoar, Senhor Pai, os teus filhos, que o Senhor venha direcionar
direcionar, Senhor Pai, os teus filhos, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus e glorioso Pai, neste momento, Senhor Deus e glorioso Pai, aquele, Senhor Deus e Pai, que está preocupado, Senhor Pai, que está angustiado, Senhor Pai, que está, Senhor Pai, com um desejo, Senhor Pai, aquilo que não agrada ao Senhor, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha repreender, Senhor Pai, esse espírito, venha repreender o espírito da morte, o espírito da frieza, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha tirar, Senhor Pai, toda a perturbação, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha estender a tua mão, que o Senhor venha repreender, Senhor Pai, esses espíritos, Pai, que ronda, Senhor Pai, os teus filhos, Senhor Deus e glorioso Pai, querendo colocar desânimo, Senhor Pai, nos teus filhos, querendo colocar, Senhor Pai, um peso, um cansaço, Senhor Pai, na vida dos teus filhos, Senhor Deus e poderoso Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus e glorioso Pai, com as tuas mãos, Senhor Deus e glorioso Pai, venha, Senhor Pai, glorioso Pai, estender as tuas mãos, Senhor Pai, que a preocupação, Pai, a luta, Pai, a fadiga, Senhor Deus e poderoso Pai, aquilo, Senhor Pai, que está tirando, Senhor Pai, a nossa comunhão, Pai, diante da tua presença, Senhor Deus e poderoso Pai, que o Senhor venha, Senhor Pai, repreender, Pai, nesta noite, Senhor Deus e poderoso Pai, coloca, Senhor Pai, todo o mal, Senhor Pai, tudo aquilo que não provei, que não agrada ao Senhor, Senhor Pai, tudo aquilo que tem se levantado, Senhor Pai, sobre os teus filhos, Senhor Deus e poderoso Pai, assim nós te pedimos, Senhor Pai, glorioso Pai, envia, Senhor Pai, uma partícula, Pai, da tua palavra, Senhor Deus e glória, Pai, para, Senhor Pai, que os teus filhos, Senhor Pai, nesta noite, Senhor Deus e glória, Pai, possa, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Pai, glória, Pai, passar esta mensagem, Senhor Pai, esta palavra, Senhor Pai, que será, Senhor Pai, uma benção, será, Senhor Pai, ó Pai, um instrumento, Senhor Pai, nas nossas mãos, Senhor Pai, para que nós possamos se armar, Senhor Pai, diante do inimigo, Senhor Deus é poderoso, Pai, e possamos colocar o inimigo, Senhor Pai, afastar, Senhor Pai, o inimigo, Pai, para longe dos nossos caminhos, Senhor Deus é poderoso, Pai, assim nós te pedimos, Senhor Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, por caridade, Senhor Deus e poderoso Pai, visita, Senhor Pai, os UTI, Pai, os CTI, Senhor Pai, visita os hospitais, visita, Senhor Pai, as casas de recuperações, Senhor Pai, visita, Pai, o manicômio, o asilo, Senhor Deus e glorioso Pai, aquilo que precisa, Senhor Pai, da tua ajuda, Senhor Pai, nesta noite, Senhor Deus e glorioso Pai, abençoa, Senhor Deus e glorioso Pai, dispensa do alto do céu, Senhor Pai, os teus dons, Senhor Deus e glorioso Pai, para que nós possamos, Senhor Deus e glorioso Pai, usar, Senhor Pai, da maneira certa, correta, diante da tua presença, Senhor Deus e poderoso Pai, assim nós, Senhor Pai, te pedimos, Senhor Pai, abençoa, Senhor Pai, cada filho teu, Pai, nesta noite, Senhor Pai, Senhor Pai, cerca com teus anjos, Senhor Deus é poderoso, Pai, tira, Senhor Pai, a confusão, tira a contenda, Senhor Pai, tira a desavença, Senhor Pai, do nosso meio, tira, Senhor Pai, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Senhor Pai, coloca, Senhor Pai, em cada coração, Senhor Pai, aquilo, Senhor Pai, que o Senhor achar, Senhor Pai, de melhor, Senhor Pai, para agradar o Senhor, Pai, nesta noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E agora vai fazer o quê? É porque abre o curso, começa a dar as oportunidades para os irmãos, para os corinhos. Ah, então deixa Deus usar vocês aí. Jade? A Jade falou no grupo que ela não vai poder ficar falando, não vai poder falar, eu acho. Ixi, eu tenho que... Vamos então. Vamos cantar um hino aqui, tá bom? Então, quem tem algum louvor, quem tem algum hino para cantar? Deixa Deus te usar, Marcos. Deixa Deus te usar. Abençoar nós nesta noite. Tá bom? Que senão vai ficar... Eu vou cantar um hino, tá? Eu tô sem minha harpa. O irmão tem harpa aí? Deixa eu ver aqui. Cantar o hino da harpa. Tem que achar aqui agora. Agora pode achar o hino da harpa. Cantar uns corinhos, né? Peraí, deixa eu pegar a Bíblia que tem harpa aqui. Calma aí. Tá, eu vou tomar a frente que eu já acho que já tenho experiência um pouquinho.
Ela, cadê aqui? Tem errado. Não, calma aí. Pronto. Eu esqueci. Primeiro, como é que fala? Primeiro tem que ler um versículo de meditação, aí depois canta os hinos, depois canta os hinos, né? Tem um versículo de meditação aqui, tá? Meditação para os irmãos, tá? Depois eu vou cantar o hino da harpa aqui, calma aí. Glória a Deus. Por aqui. Glória a Deus. Por aqui. Gênesis 37. Aleluia. José é vendido pelos seus irmãos. Aleluia. E Jacó habitou na terra de peregrinações, e seu pai na terra de Canaã. Canaã. Estavam em geração Jacó sendo José, 17 anos, e apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estavam um jovem, beatriado, visíveis, e as mulheres de Jerusalém foram clamadas. O pai de Israel amava José mais do que todos os seus filhos, e velhice, e eram tia dores. Amém? Aqui fala, né, sobre a passagem de José, né? Que José foi vendido pelos seus irmãos e que Deus foi com ele, né? Guardou ele, né? Protegeu e foi com ele, né? E Deus continua sendo sempre fiel, né? Tá bom? Só isso mesmo, de meditação para a igreja, cantar uns corinhos em nome de Jesus. Deus trazer uma oportunidade em nome de Jesus. Ô, Marques, você sabe cantar o hino 389? Não, tem que saber, só tem o seu qual hino que eu sei, só tem o número 1, o número 15, deixa eu ver qual mais. Aqui lá. Ó, cego andei. Se você souber, me ajuda. Os irmãos souber. Pode ser essa daí, eu sei essa daí. Você conhece o 15? Então vamos lá. Ó, quão cego andei, arrependido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Amém? Que esqueci o resto do amor. Amém? Glória a Deus. Eu sei, Começaram... Marques. Amém? Eu tô sem harpa, eu cantei só um pouquinho só. Tá bom? Aí eu vou Nossa, esse começar. louvor é lindo demais. Amém? Começar a dar oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Começar a dar oportunidade pro nosso irmão Cristiano falar o que Deus tocou para ele falar, dar uma oportunidade para ele falar que Deus tocar no coração dele. Amém? Glória a Deus. Irmão Cristiano, quer a oportunidade para você falar alguma coisa de Deus, alguma coisa? Hoje eu só quero ouvir, gente. Tô bem cansado mesmo. Só quero ouvir. Amém. Então, vamos dar oportunidade para ele falar alguma coisa que Deus tocou no coração, um testemunho, contar uma benção, falar alguma coisa, cantar um louvor. Pode falar, irmãos. Pode falar, Igor, aí. Tá bom? Pode dar oportunidade de estar com você agora. Amém?
Diga. Quer falar alguma coisa, não? Falar alguma coisa, alguma bênção? Contar alguma coisa, testemunho? Ah, é, tá gravando, né? Então dá para dar para o Reginaldo, então? Cantar algum louvor? Falar alguma coisa? Alguma bênção? Pode falar, então, irmão Reginaldo. Vou ver um louvor aqui, tá? Amém, amém. Pode cantar aí. Estamos aqui. Calma aí, irmão. Deixa eu ver aqui um louvor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu creio da vitória, Pai. Em nome de Jesus. Achou, não? Eu vou aqui cantar um hino aqui que fala assim: um tesouro glorioso achei. Um tesouro glorioso achei, um tesouro de imenso valor. Não há prata nem ouro que o homem seduz, é a vida de Deus Criador. Um tesouro glorioso achei em Jesus, o divino Redentor. Nada mais precioso encontrarei. Grande graça me fez o Salvador. Um tesouro daqui pode a traça roer, e ferrugem também consumir. Mas aquele do céu irei receber, nada pode jamais destruir. Um tesouro glorioso achei em Jesus, o divino Redentor. Nada mais precioso encontrarei. Grande graça me fez o Salvador. E alegria eu sinto por ter salvação pela santa presença de Deus. Sinto a vida tomar todo o meu coração. Cristo é a vida que leva ao céu. Um tesouro glorioso achei em Jesus, o divino Redentor. Nada mais precioso encontrarei. Grande graça me fez o Salvador. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos orar então. Aleluia, glória a Deus. Porque acho que os irmãos não vão ter mais oportunidade mais, né? Então vamos orar. Vamos passar para Cairane, né? Amém? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai. Jesus Cristo amado, Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, tenha a tua serva nas tuas mãos, Senhor, meu Pai. Usa ela, Senhor, meu Pai. Ó Deus poderoso, eterno Senhor, Jesus Cristo amado, Senhor, meu Deus.
Pai, Jesus Cristo amado, Pai. Ó Deus maravilhoso, Jesus Cristo amado, Pai. Eu entrego nas tuas mãos agora, Pai. Usa ela, Pai, esta noite, Senhor. Abençoa, Papai. Visita, Pai. Usa ela, Pai, a tua palavra, Pai. Que não seja ela, mas teu Espírito Santo usando ela esta noite, Pai. Pai, Senhor, meu Pai, da sabedoria da palavra, Senhor. Dá uma sabedoria, Pai, do alto, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ó Deus poderoso, eterno Deus, eterno Senhor, meu Pai. Visita a vida dela, Pai. Usa ela, Pai. Eu entrego ela nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. E agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Bota pra caramba, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, para trazer a palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fazer mais uma oração aqui. Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos neste momento para que o Senhor possa nos trazer a revelação da tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa fazer um divisor de água nos nossos corações, Senhor Jesus, da tua palavra. Fale conosco, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel. A gente poder entender. Vou ler aqui, tá? Daniel. Isso. Capítulo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Tá. Gente, perdoe a minha voz, porque eu tô com a garganta bem arranhada e vou ficar tossindo toda hora. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abastecer deles. Gente, esse capítulo aqui é forte, hein? Então vamos lá. Daniel foi um dos grandes personagens da Bíblia, conhecido por sua fé firme, por ter sabedoria e uma vida íntegra diante de Deus. Ele não trocou seus princípios mesmo diante de um ambiente que ele vivia totalmente contrário dos seus valores. Ele era um jovem judeu da tribo de Judá, que foi levado cativo para a Babilônia durante o exílio do povo de Israel. Ele foi escolhido para servir no palácio por ser inteligente, bonito e sábio. E aqui no contexto do versículo 8, uma explicação antes do versículo 8, é que o rei ordenou a Aspenaz, que o chefe dos oficiais, que trouxessem alguns israelitas, e tinha que ser jovens, sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, e que eles tivessem conhecimento, e que eles fossem capacitados para poder servir no palácio do rei. O rei ordenou para que o oficial fizesse isso, escolhessem esses jovens. E além disso, eles tinham que aprender a língua e a literatura dos babilônios. E os babilônios eram um povo mesopotâmio, liderado por Nabucodonosor. Eles representavam um império de idolatria, opressor e luxuosos. Ou seja, os babilônicos eram um povo que que se contaminava com as coisas do mundo e vivia ao contrário da palavra de Deus. E a cultura dele era totalmente diferente do que Daniel vivia. E esses jovens que seriam escolhidos pelo rei passariam a ser treinados durante 3 anos, para depois servir o rei. E a comida que eles tinham lá eram consagradas, né? A comida e o vinho. E entre esses jovens que foi escolhido, Daniel e os seus amigos foram escolhidos juntos. E eles vieram de Judá, que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais teve que dar novos nomes para eles. E eu fui pesquisar o significado do nomes deles antes e depois, e olha isso. Daniel significa Deus é meu juiz. Depois que o rei mudou, ficou Beltesazar. Significa que Bel proteja a sua vida. Bel era um deus da Babilônia.
Deus falso. Ananias, o Senhor é gracioso. Mudou para Sadraque, significa servo de Acu. Ele é Deus da lua. Misael, significado do nome dele é quem é como Deus. Depois o nome dele foi mudado para Mesaque, que significa quem é como Acu. Azarias, significado o Senhor ajuda. Depois o nome dele foi mudado para Abidnego, que significa servo de Nego, que é ligado ao deus Nebo. E esse chefe, ele tentou trocar o nome deles, só que não conseguiram mudar a identidade afirmada no coração deles. Além de ter colocado a cultura babilônica nesse treinamento de 3 anos deles, eles tentaram mudar a identidade deles, tentando trocar o nome deles. Mas, mesmo com novos nomes, eles não mudaram quem eles eram por dentro. Então, depois de acontecer tudo isso, mesmo depois deles terem mudado a identidade deles, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho, pois eram consagrados a outros deuses. Então, Daniel, ele pediu permissão ao chefe dos oficiais, né, foi o versículo que a gente leu, para não se abster desses alimentos e da bebida. E eu acredito que Deus, ele se agradou disso e fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia com ele. Acho que está no versículo 9 isso. E aqui a gente já aprende uma coisa, que Daniel, ele poderia ter colocado uma desculpa dizendo: ah, Deus, mas só tem isso para mim comer, e achando que o rei ia brigar com ele. E ele poderia ter colocado medo no coração. Só que Daniel era um homem posicionado. Ele decidiu, ele se posicionou e escolheu por sua própria vontade. Ninguém obrigou ele a fazer aquilo, a se abastecer daquelas comidas, porque ele sabia quem era Deus e decidiu não se contaminar com os alimentos consagrados, porque ele sabia que aquilo era contra a palavra que ele servia. E lá em Romanos 2 fala assim: não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Precisamos mudar a nossa mentalidade, não só o nosso comportamento. Daniel tinha uma postura íntegra diante de Deus e dos homens. E quando Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei, ele estava fazendo o que Paulo disse, ser transformado pela renovação da mente. Ele teve consciência que aquela prática de consagrar aquele alimento era contra a palavra. E ele não esperou ninguém dizer para ele. Ele mesmo se posicionou e rejeitou aquilo. E às vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos porque a nossa mente ainda não foi renovada pela palavra. Um exemplo da minha vida. Deus me pediu para sair da minha zona de conforto. Eu sei o que é para fazer, mas eu não saio porque a minha mente ainda não foi renovada pela palavra. E eu não encaixei e tatuei no meu coração a palavra, o que a palavra diz sobre mim. E eu ainda estou presa no medo da infância ou em palavras que falaram sobre mim. E aí eu me conformo com o mundo quando eu deixo que as coisas do passado me aprisionem de romper o que Deus mandou fazer, o que Deus pediu para fazer. E isso é muito forte. E isso é muito forte, gente. Bem. Aleluia. Então, a gente aprende aqui que quem tem a mente renovada em Cristo, mesmo que tentem mudar a nossa identidade, não consegue mudar quem nós somos em Cristo, a identidade que está firmada no nosso coração. Porque isso não foi roubado deles. E para quem verdadeiramente entregou a vida para Jesus, as circunstâncias ao redor não vai mudar os nossos princípios da palavra. E Daniel não negociou seus princípios, ele escolheu permanecer à distância daquilo que era oferecido diante dele. E é assim que a gente devemos fazer, fugir das tentações, porque a nossa natureza é humana e precisamos fugir e não brincar com a tentação, porque a palavra de Deus diz em Tiago 1:12 até o versículo 16, eu vou ler aqui que eu mandei aqui no grupo. Amém. Bem-aventurados
o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido a luz, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. A palavra diz, bem-aventurados o homem que suporta a tentação. Então, nós vemos aqui que não é Deus que nos tenta, é a própria natureza que temos. E temos que tomar muito cuidado, porque quando damos a luz ao pecado na nossa vida, ele nos aprisiona, assim como está em João 8,34, que fala assim, aquele que vive pecando é escravo do pecado. E também diz em 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E esse versículo é muito forte, porque quem vive praticando o pecado, que sabe que é errado, mas continua fazendo aquilo, a Bíblia diz que a própria palavra diz que é filho do diabo, aquele que continua pecando e sabe que é errado. E os filhos de Deus são aqueles que permanecem. Os filhos de Deus não permanecem no pecado, pois está escrito na palavra, em 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não podemos continuar a pecar, pois somos nascidos de Deus. E assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão não pertence a Deus. E agora a gente vai entrar lá para o capítulo 6, do versículo 11. Eu tentei encaixar aqui. Aleluia. E aqui nesse capítulo 6, do versículo 11, vamos ler aqui primeiro. Está escrito assim. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. A gente vê aqui nesse capítulo que os filhos de Deus, ele é dependente de Deus na oração. Daniel, além de se afastar do pecado, era um homem de oração e dependente da opinião de Deus. Nesse capítulo 8, Daniel tinha se destacado muito, pois ele era um homem fiel, honesto e sábio. E os supervisores, no versículo 4, tentaram procurar motivos para acusar Daniel, mas ele era íntegro. E vamos dizer que ele tinha fechado as brechas da sua vida para não dar liberdade para nenhum inimigo entrar. Então, esses homens não acharam nenhum motivo para poder acusar eles, então eles tentaram ferir quem ele era em Deus, tentando colocar um decreto, né, que ninguém poderia orar durante 30 dias ao Deus que qualquer um servia, pois se eles orassem durante esses 30 dias, eles seriam jogados nas covas dos leões. E Daniel, quando recebeu esse decreto, ele foi para o seu quarto e imagina ele falando assim, eu não negocio os meus princípios, deixar de falar com Deus, não. Eu imagino Daniel falando isso, né? Então ele vai lá, entra no seu quarto e ora do jeito que ele costumava fazer. Orar 3 vezes ao dia. Eu imagino que seria manhã, tarde e à noite, né? E quando os homens foram investigar, encontraram Daniel orando, né? Ele foi contra o decreto desses povos aí, que falaram para ninguém orar o seu Deus. Só que isso nos ensina algo muito forte, que o mundo não pode nos ofender e nem parar a igreja, porque aqueles que oram sabem o Deus que serve. É como Daniel, ele não se importou com o que aconteceu. Daniel sabia o Deus que servia. E gente, isso é muito forte. Então, assim, Daniel, ele sabia o Deus que ele servia. E Deus, eu aprendi algo que eu não sei quem foi que falou, que foi a frase seguinte.
Cadê? Peraí, gente, que eu tô procurando. Deus não nos livra da fornalha que nem ele fez com Daniel e seus amigos, mas ele nos livra na fornalha. Porque quando vocês vão ler o capítulo, lá tá escrito que o fogo não queimou nenhuma parte do corpo deles, nem sequer um fio de cabelo. E Deus passou junto com eles na fornalha. Então, Deus não nos livra de passarmos no deserto ou pela fornalha, mas Ele nos livra lá e vai junto com a gente. Porque os desertos da vida são aquilo que vai nos forjar e nos tornar homens e mulheres de Deus. Acho que eu já trouxe isso. Por isso que o deserto é a escola do crente. Isso é muito forte. Aleluia. E depois que Daniel foi jogado na cova dos leões, ele confiava em Deus, que Deus poderia livrá-lo novamente. Porque como ele livrou uma vez, ele vai livrar de novo. Então Daniel continuou orando. E os homens se indignaram com aquilo. Mas mal eles sabiam que a oração nos livra de coisas que a gente nem imagina, né? Então, ele sendo jogado lá, Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões. E aqueles que... Aí eu escrevi aqui embaixo. Aqueles que não se contaminam com o mundo e permanecem na oração têm o favor de Deus em qualquer situação. Então, resumindo esse outro capítulo daqui, do capítulo 6, Daniel, ele não se importou com o decreto emitido. Ele continuou orando e virou as costas para a ordem desses homens, porque eles tentaram impor sobre ele esse decreto, porque não acharam nada de ruim em Daniel. Ele era um homem íntegro. Acredito, colocando nos nossos dias de hoje, ele fechou as brechas da vida dele para tentar acusar ele. Fechou as brechas para que o inimigo tentasse atacar alguma coisa da vida dele. Mas como o inimigo é astuto, ele quer fazer de qualquer jeito para parar a gente, paralisar a gente, ele vai na onde ele sabe que vai nos ferir. Só que não feriu Daniel. Daniel continuou orando. E... Cadê? E o mal, ele trabalha dessa forma na nossa vida. Quando a gente não... quando ele não consegue nos acusar, ele tenta nos ferir a nossa identidade e tentar até ferir a nossa vida com Deus, jogando ofensas, e o inimigo trabalha até dentro da nossa casa. O lugar que ele sabe que é a nossa fraqueza, ele ataca só para tentar nos parar ou nos paralisar. É por isso que a gente precisa ser homens e mulheres de Deus posicionados, que permanecem na oração, assim como Daniel. Não importa o decreto que lançaram sobre a nossa vida, a gente precisa permanecer na oração. Tá difícil? Pega o caderno e escreve oração. Tá difícil? Pede um irmão para orar por você. Tá difícil? Só deita no chão e chora, grita, não sei. Pois vai ter levantamentos na nossa vida. Mas a gente precisa permanecer na oração, porque Deus já tem livramento e Ele envia os seus anjos ao nosso favor. Não existe nenhum leão na cova mais devorador do que se compare com o amor que Deus tem pelos seus filhos, que somos nós. Então essa palavra eu trouxe para o meu e o seu coração, para a gente saber que independente da situação que a gente esteja vivendo, independente do levantamento que a gente esteja vivendo na nossa vida, a gente precisa permanecer na oração, mesmo que seja difícil, a gente entregar para o Senhor escrevendo no caderno, não tá conseguindo orar, pede ajuda pro irmão, fala, irmão, não tô conseguindo, me ajuda, só não desista, não olha para trás, não olhe para ambos os lados, mas continue firme no Senhor, ore até você vencer aquilo que você não consegue. Permaneça no caminho do Senhor até você vencer as dores, as lutas, até você vencer a inconstância, até você vencer algum pecado que você não consegue. Mas não saia da presença de Deus, porque se você sair, você não vai conseguir voltar mais a ser quem você era antes. Deus, ele pode restaurar e levantar de novo, sim, mas quando você sai, é muito mais difícil você voltar. Mas se você permanecer, a palavra fala que aquele que persevera
até o fim tem a sua coroa. Eu não lembro o versículo, deixa eu ver aqui. Alguém sabe? Mas aquele que persevera, aquele que permanece até o fim, vai ter a promessa do Senhor, que é a vida eterna. Então, a gente precisa permanecer, perseverar até o final. Eu sei que é muito difícil, assim, não sei quem aqui é sozinho, vai para os cultos sozinho, ainda não tem a família ganhada para Cristo como eu. É difícil, é muito difícil. Às vezes eu tenho vontade de sair de casa, às vezes eu tenho vontade de morar sozinha, sei lá, mas a gente dá vontade de dar uma de doida e sair daqui, sabe? E tá bem longe. Mas a gente precisa passar os processos da nossa vida, porque são os processos que vai nos forjar, que vai nos fazer crescer. São os processos da nossa vida que vai fazer a gente amadurecer. A gente cresce nas mudanças que a gente tem na nossa vida, seja no deserto, seja em uma prova, porque a gente vai sendo, vai passando por processos. Nosso processo é todos os dias a gente está tentando melhorar, a gente não vai mudar de uma hora para outra, é um processo na caminhada cristã. Então, a gente precisa permanecer, perseverar. Mesmo que a gente erre hoje, a gente pode melhorar amanhã, e aquilo, continuar na caminhada. Falar assim, irmão, pega na minha mão, que eu não tô conseguindo, então ajuda, segura na minha mão. E é assim. Então essa é a palavra que eu tenho para mim e para vocês nesse dia, porque a palavra vem primeiro para mim, para depois para vocês. Então, essa palavra que eu deixo pro coração de vocês e o meu, para a gente não se contaminar com o mundo, mas permanecer na oração. Não se contaminar com aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus que Ele tem sobre a nossa vida. Porque Ele vai nos honrar se a gente permanecer na presença dEle, mesmo errando, mesmo sendo difícil. Nós somos pecadores e nós não merecíamos esse amor, essa graça, mas é a misericórdia dEle que se renova cada manhã sobre a nossa vida. Então, é essa palavra que eu tenho pro coração de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, amém? Já terminou já? Já tá alguma coisa ainda? Não, já terminei já a minha parte. Então aqui vai fazer a oração do término, não? Quer que eu oro? Antes da gente terminar, vamos cantar mais um hino? Tá, vou cantar um então. Qual hino você quer Deixa eu cantar? ver aqui. Peraí, vou ver aqui. Vamos cantar aquele de novo que a gente cantou aqui? Eu acho esse hino tão lindo. Peraí. Tá. Canta aí, você quer cantar? Canta aí, você vai cantar. Tá com a harpa? Tô sem harpa, pode cantar aí. Tá. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que morreu por mim na cruz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi.
escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Gente, esse hino é muito lindo. Amém. Glória a Deus. Amém? Você vai querer orar? Você orar, Karane? Ou quer que eu ore? Faz. Amém. Se quiser, eu oro. Amém. Então, tá bom. Você ora e eu dou a benção. Como faz? Você ora e eu dou a benção apostólica, então. Tá bom? Pode orar aí que eu vou dar a benção apostólica depois, tá bom? Amém. Senhor, obrigado pela sua palavra, por ter falado conosco, por ter falado aos nossos corações. Obrigado pela revelação da tua palavra, Senhor. Perdoa o nosso coração, Senhor Jesus, porque às vezes nós mesmos não permitimos que o Senhor renove a nossa mente, mas que hoje o Senhor venha com a tua renovação de mente sobre nós, renovando a nossa mente com a tua palavra, colocando as verdades da tua palavra sobre a nossa vida, Pai. Nos ensina a declarar a tua palavra sobre a nossa vida. Coloca as tuas palavras sobre a nossa boca, Senhor. Nos ajuda a ser crentes que não negociam os nossos princípios com as coisas do mundo, Senhor. Que nós sejamos pessoas firmes na tua presença. Que nós não venhamos, Senhor Jesus, trocar aquilo que é certo por aquilo que é inegociável, Senhor. Que nós não venhamos negociar aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem para nós, Senhor Jesus, a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor Jesus. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor Jesus venha cuidar dos nossos corações, Senhor Jesus, venha nos lavar, nos purificar. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor Jesus, porque nós somos falhos e pecadores. Nos ensina a melhorar, nos ajuda, Senhor Jesus, a melhorar. Venha sobre a nossa vida, Senhor, com vestes de alegria, que nós venhamos ser homens e mulheres de Deus firmes na tua presença e que nós não venhamos, em nome de Jesus, negociar os nossos princípios e os nossos valores, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, então, irmãos. A irmã já orou. Eu vou dar a benção apostólica em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça, aleluia, os irmãos, com a cabeça em nome de Jesus. E tem as suas mãos, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, todos digam amém. Amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Se não quiser falar alguma coisa, hein? Glória a Deus. Alguém quer cantar mais um hino? Eu então vou cantar mais um hino. Pode cantar, irmão, pode cantar. Espera um pouquinho aí, calma aí. Você só falou o número para mim acompanhar você? Só que minha harpa é diferente, irmão. O seu harpa não é Inário, né, que você fala? Isso é Inário. Então, eu tenho aqui também. Você tem? Não acredito. É da minha avó. É da minha avó. Que bênção. Eu falei, cadê a Jade? Sumiu? É, ela subiu. Eu vou cantar aqui, tá? O hino é 248. A glória, aleluia, sinto Jesus. Glória, aleluia, sinto Jesus.
Ele me guia na senda de luz. Seu forte braço me susterá, de todo mal me defenderá. Glória, aleluia, contemplarei face a face, ó meu Senhor, então igual a Ele serei, no seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, santo é o Senhor, três vezes santo, e rico em amor, vivo seguro em seu poder. Este mundo posso vencer. Glória, aleluia, contemplarei face a face, ó meu Senhor, então igual a Ele serei, no seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, ama o Senhor, quero servi-lo com todo fervor. Em sua glória eu entrarei, e junto ao santo habitarei. Glória, aleluia, contemplarei face a face, ó meu Senhor, então igual a Ele serei, no seu glorioso lar de esplendor. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer mais um aqui, que é um dos que eu mais gosto também. É o 545. Me acompanha aí, Marcos. Pode falar, Igor. Eu tenho um também, tá? Tá bom. Pode trazer o seu primeiro, então. Vamos ver o Igor cantando, Igor. Vamos lá, Nós temos que ver a sua voz aí, né? eu tô com saudade até de cantar. Bom, o nome do hino é Mil Vezes, Mil Louvores. Ele é baseado no Salmo 149, do 5 ao 6. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente, altos louvores que estejam em seus lábios. Vamos lá. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus e da mais alta glória desceu até a cruz por sua imensa graça, por seu ensino amor, por todos sejam sempre louvado Salvador. Mil vezes sim,
Louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares com em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador e ao bom Cordeiro rende as honras e o louvor. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamar. 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Aleluia. Glória a Deus. É bonito esse hino. Eu só não consegui escutar tudo inteiro porque tava meio abafado o seu áudio, Igor. Depois você manda pra gente no grupo? Tá bom, pode deixar que eu mando Tá, ele. tá bom. Depois você coloca no Spotify. Evidência. Glória a Deus. Um outro hino que eu gosto muito é o 545, que fala assim: Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu o meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Muito lindo assim. Aleluia.
Glória a Deus. Bom, eu vou enviar daqui a pouco lá no grupo, então, 1000 vezes 1000 louvores, tá bom? Amém. Gente, foi muito bom estar com vocês hoje. Que cada um possa ter uma noite de descanso abençoada. E se vocês Amém. não forem fazer nada, a gente pode ficar aqui conversando. Mas Deus abençoe todos vocês. Eu vou descansar, hein? Eu A tenho que paz, fazer minhas Bárbara, coisas. tudo bem? Você não Paz de falou Deus, ainda com a Bárbara. gente? A Bárbara tá bem, Bárbara? Bárbara? A irmã tá bem? Se você não puder falar... Ah, ela já falou. Bom, eu não posso no meu trabalho, mas eu estou bem. Hoje foi muito bom, foi muito abençoado. Que bom, graças a Deus. Deus é Amém. bom. Que Deus abençoe a irmã no seu trabalho. E eu vou agora descansar agora. Que Deus abençoe a cada um, tá? Que Deus venha Amém, derramar a irmão. bênção dele sobre cada um de nós. Que Deus venha proteger nós, venha nos guardar, entendeu? Que venha nos armar, assim, né? Venha nos armar e proteger nós, Amém. né? Para que nós venha ter um dia de paz. Amém? Uhum. Amém. A Ô, paz de Igor, Deus seja depois você comigo. manda o link lá no grupo, por favor. Tá bom, eu vou terminar aqui a gravação e já vou subir. Qual tema você quer que ponha nesse devocional, nesse culto? Coloca o tema que a Jade me mandou. É assim, ó. Peraí. Não se contamine com o mundo, mas permaneça na oração. Tá bom, Amém. tá bom. Eu vou colocar como não listado, tá bom? Pra ninguém ver o. Pra só quem tiver o link poder acessar, tá bom? Ah, pode deixar pra todo mundo. Pode Mas deixar eu acho que ele mesmo? falou alguma coisa. Tem certeza? Pode. Pode, Jade. Aham. Oi, A Igor. gente fala alguma coisa. Irmãos, primeiramente, desculpa, peço perdão pros irmãos, tá? Eu cheguei super tarde hoje. Não estava programado isso, mas eu cheguei muito tarde, não estava em casa, eu estava lá no centro da cidade. E aí eu cheguei muito, muito tarde. E aí, por conta disso, eu não consegui falar com vocês aqui, tá no devocional direito, mas eu escutei a palavra. E eu vou escutar a palavra depois melhor, com calma, no fone de ouvido, que o Igor vai colocar aí para nós. Graças a Deus ele gravou. Eu tava pensando nisso e falar com Amém. ele para ele gravar. E eu nem falei, e ele gravou. Olha que legal. Eu nem chamei ele, Glória a Deus. gravou, graças a Deus. Pense mais nisso, porque hoje eu saí mais cedo, né? E aí deu tempo de chegar no devocional e tudo, deu pra gravar. E eu tô com o meu computador aqui, e aí eu falei, não, eu vou gravar porque eu não ouvi toda também. Eu fui fazer outras coisas, né? E aí deu pra gravar tudo, depois eu vou ouvir também a mensagem completa, tá bom? Aí, Jade, Amém. eu queria perguntar, Jade, se você deixa para que outras pessoas possam ouvir também. Ou você quer deixar só. Não, pode deixar as pessoas ouvir também, não tem problema não. Tá bom, então. Melhor Então eu vou deixar público, tá? tá, melhor ainda. Tá bom, Você perfeito. sobe aí, você manda aqui, tá? No grupo, que daí depois eu vou publicar também Tá a bom, palavra. combinado. Então, vamos terminar agora aqui o devocional, certo? O culto, né? Só uma coisa, irmãos, eu não vou conseguir estar no horário muito, muito cedo nos devocionais, tá? Então eu só vou conseguir mesmo no horário das 8, o horário que a gente tá no, que tá mesmo, sabe? Os devocionais. Mais cedo eu não vou conseguir. Mas é isso, só Amém. isso que eu tenho para falar para os irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos.
Amém. Nossa, gente, sabe o que foi interessante da palavra de hoje? É que antes de eu trazer, eu assisti um filme que tinha no YouTube que apareceu lá. Não lembro o título, mas se eu achar, eu mando aqui pra vocês. De uma menina que saiu da casa da mãe dela pra fazer faculdade em outro lugar. E quando ela entrou nessa faculdade, ela meio que foi se enchendo de coisas de muitas informações que a professora colocava dúvidas sobre a fé dela, sobre que havia uma existência de Deus, que não existia algo que era certo, que não existia algo que era uma verdade. E tinha um menino lá que ele era cristão. E ele sempre colocava os princípios dele na frente. Ele não negociava os princípios dele sobre aquilo que a professora tentava colocar na mente de cada aluno, que era tentar colocar dúvida no coração deles sobre aquilo que eles acreditavam que era verdade. Só que ele sempre mantinha os princípios dele firme ali. E a palavra sempre falava com aquela menina para ela não se contaminar com as coisas que estavam ao redor dela, para que a mente dela fosse renovada com a palavra de Cristo. Ela mesma falou isso quando ela foi no encontro com aquele menino, junto com os jovens, fazer uma adoração. E ela acabou sendo induzida por amizades novas que ela fez lá, não vigiou com as amizades que ela tinha feito dentro da faculdade. Ela, infelizmente, caiu com um menino, ficou com aquele menino, engravidou dele, ele pediu para ela abortar a criança, e ela não fez isso. E aí ela acabou se afastando da presença. Quando ela estava namorando com outro menino que não era da igreja, era do mundo, ela tinha engravidado, né? Estava junto com ele. Só que o outro menino gostava dela. E ela também gostava dele, só que ela não sabia que ele gostava dela. E aí, depois que tudo isso aconteceu, ela engravidou, ela tentou abortar a criança, não deu certo. Ela voltou para a casa da mãe dela. E a mãe dela acolheu ela. Ela voltou para a igreja, ela se formou com Deus, ela teve criança, ela foi restaurada, curada. E é aquilo, né? Por uma simples direção que ela foi, achando que não ia dar nada, ela acabou perdendo a chance de encontrar um homem de princípios e valores para a vida dela. E ela acabou se contaminando com aquilo que não era para a vida dela. Ela foi naquilo que o coração dela queria, né? Com aquilo que ela foi induzida, foi contaminada, negociou os princípios dela para poder ir nos princípios do mundo. E foi basicamente isso. Se eu achar o vídeo, eu mando aqui para vocês. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vocês já vão descansar? Sim. Então tá bom. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Até amanhã? Até amanhã, né? Até amanhã. Tá bom, então. Abraço. Tchau, abraço para todo mundo. Tchau. Abençoe. Agora, vem aqui.